Buenas, então eu já fiz vídeos sobre as restrições ou as limitações do backtest, né, para o Profit Chart. Limitações que acontecem naturalmente, né, por você estar aplicando essas estratégias de execução no mercado que já aconteceu, né, no mercado passado. Então você tem, obviamente, restrições por causa disso, né? Então eu já falei sobre isso. Agora, então eu achei que seria uma boa oportunidade para falar então de talvez como seria uma forma de usar então o backtest. Então, se né, você tem que tomar cuidado com essas limitações, então como que seria uma forma que talvez poderia ser eficiente, né, usar o backtest. Então eu queria usar um modelo operacional para a gente fazer um teste, lembrando que não é recomendação, tá? Eu nem gosto de falar muito sobre modelos operacionais porque eu não quero que as pessoas pensem que eu estou aqui ensinando como operar no mercado. Não é o propósito, tá? É que para falar de backtest não tem outra forma senão falar de um modelo operacional, porque como é que a gente vai testar, né? Então, inclusive, o modelo que a gente vai usar aqui, eu vou falar muito rapidamente, né? Usando o MACD, a linha MACD, né? É bem simples, tá? Foi desenvolvido aqui ou descrito pelo Gerald Apple, né? Que descreveu como usar o MACD para fazer, né, operações, mas não é recomendação, tá? Para a gente entender rapidamente o que é MACD, MACD é uma linha, né? Claro, existem formas de representar o MACD, tá? Tem o MACD histograma, mas para o que a gente vai usar aqui, né? O MACD linha, a linha MACD, ela é calculada, tá? Entre a diferença da média móvel exponencial de 26 períodos e de 12 períodos. Então, basicamente, é simplesmente isso que é feito. Então, se a gente vê aqui a descrição do MACD linha, é puramente a diferença, né, a subtração entre a média móvel exponencial de 26 menos a média móvel exponencial de 12, tá? O valor, né, o resultado dessa subtração é a sua linha MACD, né? Então vamos chamar aqui de L, tá? Só que o MACD, ele normalmente, né, a linha MACD, ela é comparada em relação a uma segunda linha, uma linha que se chama né, normalmente de linha de sinal, né? A linha sinal nada mais é do que pegar esse resultado, né, essa linha MACD, e aplicar uma média móvel exponencial de 9 períodos, né, da linha MACD. Tá? Então, você suaviza o resultado dessa linha, né, linha MACD, e compara, né, em relação a ela, né, para ver, justamente buscar os cruzamentos, né, quando cruza para cima ou para baixo. Tá? Eu não vou entrar muito detalhe, porque no curso também a gente tem, né, uma aula só para falar sobre como funciona o MACD, o cálculo de MACD. Tá? Eu só queria dar um bem rápido, um background aqui, né, do que a gente está falando, né, para a gente entender o sistema em si. O sistema em si, então, eu achei aqui uma boa descrição. Eu traduzi esse site, eu só quero achar aqui para o português, para a gente só descrever aqui os sinais de transação que a gente vai usar para o nosso modelo aqui, para o nosso teste, né? Então, deixa eu ver aqui se eu acho aqui. O sinal básico de alta, né, sinal de compra, ocorre quando a linha MACD cruza acima da linha de sinal, né? Então foi o que a gente falou, a linha MACD cruza para cima da linha de sinal, e o sinal de baixa é o contrário, quando ela cruza para baixo, né? Então ele fala, os comerciantes, a tradução, né, livre, mas seriam os investidores, né, os operadores, enfim, que tentam lucrar com cruzamentos de MACD de alta, né, cruzando para cima, que ocorrem quando o indicador está abaixo de zero, né, devem estar cientes que estão tentando lucrar com a mudança de direção do momento. Tá? O que isso quer dizer? Então, como exemplo aqui, quando você tem a linha cruzando para cima, né, abaixo da linha de zero,
né, você está buscando se antecipar, né, a uma mudança de movimento. Né? Obviamente, o preço pode continuar caindo. Então, você vê aqui nesse exemplo, né, nessa operação seria o cruzamento ocorrendo abaixo da linha do zero, né, que está aqui. Né? Você está tentando buscar justamente esse ponto, né? Ou se antecipar a esse ponto, né? Que foi o quê? Um ponto de virada, onde o preço então passou a subir, né? Então é importante lembrar que você está tentando prever uma mudança de movimento, né? Porque o que poderia ter acontecido? Poderia muito bem ter continuado caído, né? Você poderia então ter saído no prejuízo. Só é importante lembrar desses detalhes, né? Porque, como eu falei, a gente vai tratar de modelo operacional. Eu gosto sempre de lembrar que, né, a gente está usando como um teste aqui, mas o foco é a gente programar, tá? Não, por favor, não tente adotar esse modelo como operação. Tá? Então, se a gente descrever rapidamente o sistema para a gente traduzir em código, né, o que é que a gente está buscando? É compra quando, né, o MACD linha, vamos pôr aqui uma aqui de L, né, cruza para cima o MACD sinal, né, duas condições. Então, essa é a primeira. E a segunda condição é que MACD linha e MACD sinal estejam abaixo de zero. Então, vamos ver como a gente traduz isso em código, tá? E aí a nossa saída seria a venda, né? Então primeiro, o MACD linha cruza para baixo o MACD sinal. E o segundo parâmetro, a segunda condição é que ambos, então, agora, MACD linha e MACD sinal, estejam acima de zero. Tá? Só para lembrar, a gente vai trabalhar só na ponta da compra, tá? Pensando que a gente está buscando uma mudança de movimento de alta, né? Ou seja, vindo de um movimento de baixo para um movimento de alta. Então, vamos começar entendendo, né, o que a gente vai programar e o sistema em si. Tá? Então, rapidamente, a gente vai plotar essa informação, MACD sinal. Então eu estou chamando duas variáveis, né? Uma MACD L para o nosso MACD linha e uma MACD S para o nosso MACD sinal, porque são os valores que a gente vai usar no nosso sistema, no nosso backtest, né? E para isso a gente então vai ter que armazenar em variáveis e eu vou plotar para a gente ver eles na prática, tá? Então a gente vai usar a função MACD. Também discutindo com calma isso no curso, né? Você tem que passar os parâmetros dela. Então, o primeiro é a média longa, 26. O segundo é a média curta, 12. O terceiro é o sinal, que é 9. Né? Linha 0. Também discutimos isso no curso, como usar essa informação. E a gente vai comparar, né, esse valor em relação à segunda linha, que é o sinal, que é o quê? A média exponencial de 9 períodos do MACD linha. Né? Quando a gente está calculando uma média exponencial, né, a gente tem que passar dois parâmetros. Né? O primeiro sendo o período, 9, e o segundo, que tipo de dado que a gente está usando. Né? Numa média exponencial normal, a gente usaria o preço de fechamento. No caso aqui do MACD sinal, a gente vai usar o MACD linha. Tá? E o que a gente vai fazer? Então, a gente vai criar um indicador para plotar o MACD linha e plotar o MACD sinal. Tá? Então, vou salvar esse código por enquanto. Plot 2. Né? Então, salvamos o código.
o que eu vou fazer? Eu vou em propriedades da estratégia e eu já tinha alterado aqui, mas eu vou, só para mostrar, né? A gente pode alterar os parâmetros aqui das cores, né? Então a primeira linha, que seria o maqui de linha, coloquei num verde com uma espessura um pouco maior, e o nosso maqui de sinal numa cor roxa, espessura um pouco maior, para ficar visual aqui também, né? E estou plotando uma linha guia no valor 0, né, na cor vermelha, que é para ficar bem claro aonde é, né, o 0, para a gente ver então quando ele estiver cruzando abaixo ou acima do 0. Então vamos inserir esse indicador que a gente acabou de criar para a gente ver na prática. Vou colocar uma janela nova, né, e a gente vê basicamente o que a gente está buscando. Então vamos colocar, deixa eu dar um zoom aqui no gráfico. Vamos pegar aqui um período mais curto aqui, algo como quase uma semana, algo do tipo. Então, o que eu estou buscando aqui, né? Se a gente olhar, por exemplo, nesse movimento aqui, né? Eu estou buscando o momento, né, em que o preço cruza abaixo, né, do zero, né, do nosso valor zero, ou seja, a nossa linha verde. Então eu posso até marcar aqui, ó, para a gente não esquecer, é a linha verde e a linha púrpura ou fúcsia, né? A nossa linha sinal é a nossa linha púrpura, né? Então eu estou buscando a linha verde cruzando para cima ou para baixo. Então basicamente, em termos de operação, idealmente, né, é esse movimento que eu estou buscando. Ele cruzou aqui para cima, abaixo do zero, que seria algo... Então, se a gente colocar o mouse aqui para selecionar a data exatamente onde aconteceu, né, aqui, né, a gente daria entrada aqui, né? Então acho que melhor vou colocar uma linha dessa aqui, ó. A gente entraria aqui para ir sair aqui, né, quando há o segundo cruzamento aqui, agora acima do zero, porém cruzando para baixo. Então essa seria a nossa saída. Então seria por volta daqui, né? A gente tem, nessa operação, teria que algo como por volta de uns 670 pontos, né? No caso aqui do índice futuro. Agora, essa seria a operação que a gente está buscando, mas note que antes mesmo desse cruzamento, né, houve um cruzamento aqui, né, que poderia ter iniciado uma operação, né? A gente poderia ter iniciado uma operação, e você note que, né, se a gente pegar na seleção de data, né, essa operação aconteceria aqui, né? E a questão é do gerenciamento de risco, né? Qual seria o seu gerenciamento de risco? Então, isso é algo que a gente vai conversar quando a gente terminar o nosso código, quando a gente fizer uma análise mais, né, dos resultados, a gente vai falar sobre isso. Mas eu só quero mostrar que, né, tudo não é só flores, né? Você pode ver que poderia, né, dependendo do seu gerenciamento de risco, ter dado errado. Mas basicamente você nota que são esses os movimentos que a gente está buscando. Aqui, ó, outro. Né? Então, se eu colocar o mouse aqui, ó, seria algo como aqui. Então, abrimos o candle aqui, né, logo após do cruzamento, para a gente sair. Opa, tá até fora do aqui. Seria sair aqui, logo após o cruzamento para baixo, né? Que nesse caso seria abertura, fechamento, então seria aqui, né? Eu vou apagar o texto aqui só para não ficar em cima, tá? A gente já entendeu as condições, né? Mas você nota aqui então que seria o que? Por volta, bem aproximadamente por volta aqui de 600 a 700 pontos, né? Então são esses os movimentos que a gente está buscando, né? Sempre na ponta da compra, né? Porque a gente está buscando que ele abaixo do zero cruze para cima, né? Então você vê que tem algumas ocorrências disso, né? Então, agora que a gente sabe como o modelo funciona, a gente pode começar a trabalhar com as regras ou a codificação, né,
para a gente traduzir isso em backtest, tá? Então, para não ficar como a gente sempre faz vídeos muito longos, né, no próximo vídeo a gente vai fazer então o código para o backtest. Tá? Então, até o próximo vídeo.